Olá pessoal, bom dia. Vou ter que ser bem rápido aqui porque vocês podem ver tem um som aqui atrás. Espero que minha voz esteja saindo bem aí, mas eu vou ter que fazer isso para vocês, só para vocês entenderem rapidamente, né? A atividade hoje ela é bem simples, tá bom? Então já vamos aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Hoje, seguindo o nosso horário, né? Hoje a gente vai ter atividade 7, atividade matemática. Ó, vamos. Olha, acho que dá para vocês lerem a questão aí dentro do vídeo. E também eu vou enviar daqui a pouco, né, para vocês. Então, essa questão, gente, ela vai dizer que um rapaz chamado Jonas, ele gosta de ler. E a questão vai dizer que em um dia ele consegue ler 12 páginas desse livro. Então, em um dia ele consegue. Desculpa, gente, em uma hora. Aqui, em uma hora ele consegue ler 12 páginas desse livro. Então, a cada uma hora ele lê 12 páginas. Aí a questão diz o seguinte: se ele passar 3 horas lendo esse livro, né, pegando o mesmo ritmo, quantas páginas ele vai ler? Ora, isso é a famosa, até que ó, nós temos aqui, ó, né? Por isso que a questão ela já deu esse esqueminha aqui pronto. Então, lembra que a questão diz: em uma hora, né, como vocês podem ver aqui, em uma hora ele lê 12 páginas. Então, se em uma hora ele lê 12 páginas, em 3 horas ele vai ler quantas páginas? Por isso que vai ter aqui o pontinho de interrogação. Isso aqui nada mais é, eu não sei se vocês lembram, mas esse ano eu já expliquei para vocês em relação a grandezas, né, direta ou inversamente proporcionais. Vocês lembram disso? Espero que sim, mas de que não, né? Vocês. Então isso aqui são grandezas, né? Grandeza é tudo que pode ser medido. Então eu estou medindo o quê? Eu estou medindo a quantidade de páginas que o rapaz lê em uma determinada hora. No caso, uma hora. Aqui está falando que em uma hora ele lê 12. Em 3 horas ele vai ler quanto? E por que tem essas setinhas aqui para baixo, né? Aqui tem vezes 3 e do outro lado também vezes 3. Por quê? O que é que está querendo dizer com isso? Então, se eu tenho uma setinha apontando para baixo e do outro lado tem uma outra setinha apontando, então as setinhas são iguais, né? Então o que é que está dizendo? Do 1 para o 3 aumentou, não foi? E se do outro lado, gente, se do outro lado já tem um 12, né, e de lá já tem uma outra setinha também apontando para baixo, o que está querendo dizer? Que dos dois lados a grandeza ela vai aumentar. Então de um aumentou para 3, no outro lado tem 12 e vai aumentar para alguma coisa. Então, se eu tenho duas grandezas, onde a primeira cresce e a segunda também cresce, isso é o que a gente chama de quê? De grandezas diretas, né? Diretamente proporcionais, ou seja, à medida que uma cresce, a outra também cresce. Só que não é crescer por crescer, cresce de uma forma proporcional. Vamos lá. A primeira estava em 1, cresceu para 3. Então cresceu em quanto? Cresceu em 3. Tá vendo? E do outro lado também vai crescer. Vai crescer em quanto? Por isso que tem o 3 também lá do outro lado, tá bom? Tem em 3, em vezes 3. Então a primeira cresceu 3 vezes mais. E do outro lado também vai crescer 3 vezes mais. Então é só vocês de cabeça mesmo. Então 1 vezes 3 deu 3. E se o 12 aumentar em 3 vezes também, vocês fazem a continha aí, tá bom? 12 vezes 3, vocês vão olhar aí, tá bom? Existe outra maneira de fazer isso, mas no caso que a questão está pedindo dessa forma, não vai dar certo. Tá bom? Então vamos aqui para a questão 2. Essa questão 2 aqui, gente, ela é interessante porque certa mulher ela vai dar a receita de um certo bolo. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Então, como vocês podem ver aqui tá os ingredientes para fazer. Então, ó, gente, deixa eu só ressaltar para vocês um negocinho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, essa receita aqui, tá bom? É para fazer, ó, esse bolo aqui, tá bom? Então, essa receita é para fazer apenas um bolo. Aí vocês vão ler a questão, mas aqui de forma rápida. Aqui a questão está dizendo que, digamos que você fosse, né, trabalhar numa padaria e você recebesse a encomenda para fazer, como vocês estão vendo aqui, ó, 6 bolos. Aí o que a questão vai pedir aqui, gente? Ó, justamente aonde está aqui, ó.
vai estar os mesmos ingredientes ali de cima aqui embaixo, certo? Só que agora você vai dizer a quantidade. Como é que eu vou dizer a quantidade? Fácil. Lembra lá em cima que tem a receita? Então, qual que é o primeiro ingrediente que eu vou usar? Vou usar 2 xícaras de açúcar. Então, 2 xícaras de açúcar para fazer quantos bolos? Um bolo. Ok. Então, fácil, né? Se... Deixa eu apagar isso aqui, ó. Se para fazer um bolo eu preciso de quantas xícaras de açúcar? Eu preciso de 2. Então, isso aqui para fazer um bolo, preciso de 2 xícaras de açúcar. Agora, para fazer 6 bolos, eu preciso de quantas xícaras de açúcar? Gente, essa é uma das maneiras de vocês resolverem. Isso aqui é a famosa regra de 3. Né? Então, como vocês podem ver aqui, para fazer um bolo, eu usei 2 xícaras de açúcar. E para fazer 6 bolos, eu vou usar quanto? Eu vou usar X, eu não sei. Aí como é que eu iria resolver isso aqui? Isso é apenas eu poderia multiplicar o meu pelos extremos, né? Ou seja, o primeiro multiplica pelo último, né? Na segunda coluna. E esse 6 vai multiplicar pelo 2. Então, 1 vezes x é x. E 6 vezes 2 é 12. Só para vocês terem essa noção. Então já dei a resposta da primeira aqui, né? Então aqui seria 12. Ou eu não posso ter esse trabalho todo aqui de fazer a regra de 3. Por quê? Eu sei que essa receita aqui é para mim 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 colheres de margarina, 3 ovos e por aí vai. Isso aqui é para fazer um bolo. Agora a questão me pede para mim fazer 6 bolos. Não é isso? 6 bolos. Se tudo isso aqui é para fazer um bolo, e se eu for fazer 6? Se eu for fazer 6, a tendência é que tudo isso aqui aumente em 6 vezes. Lembra lá daquela questão anterior? Da questão 1? Então, se isso aqui era para fazer 1, se eu quiser fazer 6, só eu pegar cada ingrediente desse e ir multiplicando por 6. Dá certo? Dá. Ó. Vamos lá, pegou o 2 aqui. Ó. O 2 vezes 6 dá quanto? Dá o mesmo 12 que eu encontraria se fosse fazendo uma regrinha de 3. Tá bom? Então só para vocês terem essa noção. Tá bom? Então, vocês vão pegar cada ingrediente desse, ou vocês vão fazer daquela fórmula aqui que eu tinha feito até agora, uma regrinha de 3, ou pegar cada ingrediente desse e aumentar em 6 vezes. Ok? Essa questão 3 ela é bem interessante, né? Por isso eu vou usar aqui meus dotes artísticos, né? Vocês já sabem aí, né? Como que é? Ó, deixa eu diminuir aqui o pincel. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui em cima. Digamos que isso aqui seja um determinado caminho, certo? Ok. Aí vai dizer o seguinte, que um ônibus... Vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que essa bolinha seja o ônibus, tá bom? Então ele já andou tudo isso aqui, ó. Então ele já andou tudo isso aqui, já está no final do percurso, certo? Aí a questão vai dizer que na ida, ele ia... Na ida, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro. Pronto, ó. É porque não deu para colocar as horas, mas a questão está dizendo o seguinte: a questão falou que na ida, certo? Na ida, esse ônibus já andou tudo isso aqui. Na ida ele estava numa velocidade de 75 km por hora, certo? E ele gastou deixa eu... Aqui fica melhor. Pronto, acho que dá pra vocês entenderem, né, gente? Então esse ônibus aqui, digamos que, ó, o ônibus é essa minha bolinha aqui, ó, pintada, certo? Então o ônibus ele saiu daqui, até do começo, e já tá aqui no final do percurso,
certo? Então esse ônibus estava andando numa velocidade de 75 km por hora e demorou 40 minutos. Só que teve um problema. Quando ele chegou, aqui no final, gente, ó, teve um problema e ele teve que voltar de novo. Então vamos fazer aqui o mesmo percurso, só que agora voltando. Então ele chegou aqui no final, foi só que ele teve que voltar. Ok. Então vamos lá, vamos fazer o ônibus voltando. Então o ônibus estava aqui no final, agora, opa, voltou, o ônibus voltou. Ok. Só que a questão vai dizer que quando o ônibus volta, ele volta mais rápido. Ó, devido a um congestionamento, o ônibus teve que voltar. Lembra? Na ida ele demorou quanto tempo para ir? Ele gastou 40 minutos. Só que para voltar, a questão vai dizer que ele só gastou. Olha aí, ó. Só que para voltar, a questão vai dizer que ele gastou 50 minutos. O que isso quer dizer? Que ele voltou mais rápido ou mais devagar? Ora, se ele gastou mais tempo, né, e para ir ele gastou 40 minutos e para voltar ele gastou 50, então se ele gastou 50 minutos, o que isso quer dizer? Se ele gastou mais tempo, isso quer dizer que ele vinha o que? Mais devagar, né? Aí a questão está perguntando justamente isso. Qual que é a velocidade média desse ônibus quando ele voltou? Por quê? Eu sei a velocidade dele na ida, né? Lembra aqui em cima? Aqui em cima. Na ida ele ia 75 km por hora. Só que na volta, lembra que na volta ele vem mais devagar? Então ele quer que vocês calculem a velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? Deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Então, ó, a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual ao que? A d, que é a distância, dividido pelo tempo, tá bom? Essa é a formulazinha que vocês vão usar. Então só é vocês substituírem, tá bom? Então essa seria, pessoal, a fórmula da nossa para fazer a velocidade média, né? Então eu iria pegar a distância, né, e dividir pelo tempo. Só que tem um pequeno probleminha aqui, né, gente? A questão vai informar qual que é a distância? Não. E agora? Vamos ficar sem responder a questão? Não. Tá bom? Tá bom? Então eu só coloquei essa fórmula aqui para vocês relembrarem. Até daria para responder essa questão, só que ficaria mais complicado para você. Então, lembrando de tudo isso que já foi explicado, né? O ônibus da ida, o ônibus da volta. Eu posso fazer, gente, a famosa regra de 3, não é isso? Ó, por quê, gente? Como é que eu posso fazer essa regra de 3? Deixa eu pegar um negócio para segurar o celular aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para desenhar. Por quê? Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer da seguinte forma. Que em 70, andando a 75 km, certo? Ele fez em quantos? Ele fez em, lembra? 75 km não foi. Deixa eu explicar por aqui mesmo que você ainda lembra. Isso aqui é a velocidade da ida. Então na ida ele ia 75 km por hora. Ok. Então andando a 75, ele andou isso em quanto tempo? Ele andou em
40 minutos, certo? Então vamos colocar aqui o K de quilômetros, vamos colocar o M aqui de minutos, só para vocês terem essa noção. Então andando a 75 quilômetros por hora, tá bom? Ele andou 40 minutos, ele percorreu esse percurso em 40 minutos, ok. Aí tá dizendo que na volta, né, gente? Na volta aqui. Na volta, deixa eu colocar, eu queria colocar aqui certinho para vocês entenderem. Ó, 75. Pronto, tá mais ou menos. Ah, agora tá melhor, gente, ó. Então, pra ir ele ia a uma velocidade de 75 quilômetros por hora, ele fez isso em 40 minutos. Aí para voltar ele pergunta o seguinte: qual foi a velocidade na volta? Eu sei que pra ir ele foi a 75 e pra voltar eu sei? Não sei, gente. Certo? E quando eu não sei, eu uso o meu velho e famoso X. Certo? Ok, só que tem um porém. Eu não sei a velocidade que ele voltou, mas eu sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo? Sei. Quanto tempo ele gastou? Ele gastou 50 minutos, certo? Então, tá aqui formado a regra de 3, certo, gente? Então, só que tem, gente, ó, um porémzinho aqui.
Só que tem um porémzinho aqui. Eu poderia simplesmente agora multiplicar o meu pelos extremos. O CD de 5 vezes 50 e o x vezes 40, não é isso? Só que lembra do que eu falei lá no início da aula? As grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais. Vamos só para vocês ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para verde. Ok. Vamos lá. Esse 40 aqui foi o percurso da ida, certo? E 50 foi o da volta. Então, o tempo vamos lá. Então, ele gastou 40 minutos para ir e 50 minutos para voltar. Então, o tempo aumentou ou diminuiu? Então, o tempo aumentou. Não foi? Vamos colocar um maisinho aqui, ó. Mais. Opa. Vamos colocar um aqui, ó. Então, o tempo aumentou, ok? Se o tempo aumentou, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade aumentou? Perceba, gente, ó. Percebam. Quanto mais rápido eu vou, mais tempo eu vou gastar? Não. Né? Então aqui, como vocês podem perceber, que são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Por quê? Ó? Agora como vocês podem ver aqui, ó. Agora, se eu gasto mais tempo, né? Eu não gastei mais tempo de 40 minutos, eu não subi para 50, então aumentei 50 minutos a mais. Então, quanto mais tempo eu gasto, mais rápido eu vou. Então, se desse lado aqui aumentou, a tendência é que desse outro lado aqui, ó, ele diminua. Então, vamos colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, isso é o que a gente chama de grandezas inversas, ó. Uma aumenta e a outra diminui. Como é que a gente resolve essas questões aqui? A gente não pode simplesmente agora pegar agora e multiplicar o meu pelos extremos. O que a gente faz? A gente pega um dos lados, ó, esse lado ou esse lado, tá bom? E faz o que? E inverte. Vamos pegar esse lado aqui que vai estar que tá mais fácil, ó. O 40 estava em cima e o 50 estava embaixo, não é? Então, o 40 estava em cima, vem para baixo, e o 50 estava embaixo, vem para cima. Agora eu posso multiplicar o meu pelos extremos, tá bom? O x vezes 5 e 75 vezes 40. Aí vocês vão resolver aí, tá bom? Tchau.